Quero dizer isso, que cada um de vós diz, certo? Paulo estava dando uma bronca, porque Paulo já tinha ensinado a eles a andarem em conformidade, a andarem em comunhão uns com os outros, e isso não estava acontecendo em Coríntios. Por quê? Porque os irmãos de qualidade, os irmãos de condições elevadas financeiramente falando, estava humilhando os irmãos de classe pobre. Ou seja, quando eles estavam se reunindo para louvar a Deus, adorar a Deus, reunindo em nome de Deus, eles estavam fazendo festas de comidas, fazendo banquetes lá na reunião. E Paulo está bravo nem tanto com o banquete, nem tanto com a comida, mas porque nesse banquete, nesta comida, os irmãos ricos estavam desprezando os irmãos pobres. Sabe por quê? Porque aqui explica que alguns ficavam com fome. Enquanto os ricos comiam, fartavam, embriagavam-se, os pobres ficavam famintos. Então, Paulo viu que não estava havendo uma mesma fé entre eles. Porque o que Paulo queria era que os irmãos pobres também se fartassem, também se alimentassem, também comessem, também matassem a fome. Mas isso não estava acontecendo, porque os ricos comiam toda a comida e deixavam os pobres sem nada, humilhando os pobres dessa forma. Você vê aqui que Paulo não está nem repreendendo a forma que eles tomavam vinho, tomando vinho em excesso, não. Paulo não disse assim, olha, vocês estão bêbados, vocês vão para o inferno porque vocês estão bebendo vinho demais. Não, Paulo não repreendeu nem isso. A maior visão de Paulo aqui, em cima dessa causa dos irmãos, era desprezando os demais. Uns bebiam demais a ponto de ficar bêbados e outros comiam demais. Quer dizer, e era vinho mesmo embriagado, você está vendo aí. Paulo disse que alguns ficavam bêbados nesta festa. Paulo está irritado porque alguns ficavam bêbados, bebiam vinho demais, e outros ficavam com fome. Ou seja, na festa lá era festa mesmo, comida mesmo, é de comida. Olha o versículo 2 que ele diz. Olha que forma ele fala com os irmãos de Corinto. Olha a forma que ele usou falar com eles. Ele diz assim, ó, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Veja se não eram os ricos, veja se não eram os de condições elevadas, se estavam comendo toda a comida. Olha o que Paulo diz, que vocês estão desprezando a igreja de Deus que nada tem. Então Paulo estava direcionado aos que tinham alguma coisa, os que tinham condições financeiras elevadas, que não estavam amando os pobres, que não estavam dividindo com os pobres. Na festa lá, que eles estavam fazendo, na hora da comida, eles não dividiam, eles não estavam partindo, eles não estavam dividindo o alimento. Eles estavam apenas visando o seu próprio estômago, mas não estavam visando o estômago do próximo. Não estava havendo ali amor, porque eles não estavam dividindo a comida, eles não estavam dividindo uns com os outros, estavam sem dividir. Por isso que Paulo diz, nisto não vos louvo. Vocês nisto o quê? Nisto porque vocês não estão dividindo. Vocês não estão amando o próximo. Vocês não estão tendo a mesma visão que eu tenho. Vocês não estão fazendo como eu fiz e como vos ensinei. Porque diz assim, vocês não estão fazendo como fez o Salvador. Aí Paulo vai e diz assim, para concluir agora, Paulo dá o exemplo de Jesus para ensinar a eles que eles deveriam partir como Jesus partiu. Então Paulo agora usa o versículo 23 e 24 para ensinar para Coríntios que assim como Jesus dividiu o seu próprio corpo em favor do próximo, que eles também aprendessem a dividir em favor dos outros. É isso que está ensinando aqui no texto de 1 Coríntios 17 ao 34. Desde o 23, olha Paulo dando um exemplo para Coríntios aprender como é que se divide. Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, olha o 24, e tendo dado graças, o partiu.
Quem pode dizer, não, Jesus partiu aquele pão, Jesus dividiu, Jesus pegou o seu próprio corpo e deu em favor da humanidade, dividiu em favor do próximo. Vocês não estão, Coríntios, tendo o testemunho de Jesus, vocês não estão trazendo à memória o que ele fez, porque sempre que vocês dividirem, vocês trarão à memória o que ele fez, porque ele dividiu sua vida, dividiu seu corpo em favor da humanidade. Para 24 ele diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, e é partido por vós. Fazei isto. Isto o quê? Partir. Façam isto em memória de mim, partam em memória de mim. Sempre que alguém está partindo, sempre que alguém está dividindo, sempre que alguém está amando o próximo, ele está trazendo a memória do Salvador. Sempre que você está comendo uma comida e dividindo esta comida, você está trazendo a memória. Como ele disse no verso seguinte, ele diz assim, porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste cara, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Sempre que você bebe e divide, sempre que você come e divide, você está trazendo a memória, a morte do Senhor. Naquela época, era comum beber vinho e comer pão. O almoço era isso, o jantar era isso, vinho e pão, vinho e pão, vinho e pão. Como hoje é comum comer arroz e feijão. Então Jesus está dizendo, sempre que você come, você está trazendo a memória, e divide, está trazendo a memória de mim. Vamos para o versículo 25, olha o que diz. Vamos para o 25 agora. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice. Depois que eles tinham ceado, o vinho e o pão não estavam juntos. Lembra disso? Pão e vinho não estavam juntos. Depois que eles jantaram, depois que eles comeram, foi que Jesus pegou o vinho. Ó, semelhantemente, o 25, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Olha, pessoal, olha o que é o cálice. O cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a boa notícia. O Novo Testamento é o amar o próximo. Você vê no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Era a lei. Então, Jesus, ele foi quem nos ensinou esse amar o próximo de maneira mais clara, de maneira mais objetiva. Quando ele diz, amai os seus inimigos, diferente do que a lei dizia, odiar os seus inimigos. Não é isso? Então o que ele diz aqui, ó? Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto que dividam, ó, fazer isto, todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Como é que eu bebo em memória de Cristo? Quando eu divido. Por exemplo, digamos que eu estivesse lá na época de Coríntios, e eu tivesse com um botijão cheio de vinho para se alimentar, vinho mesmo da uva, para se alimentar daquele de uva. E toda vez que eu fosse beber, eu soubesse que havia um vizinho, um amigo, que não tinha nada para beber. Então, eu estava bebendo, mas não estava trazendo a memória do Salvador, porque eu não estava dividindo. Agora, se eu levasse e também dividisse aquele vinho, todas as vezes que eu fosse beber, eu dividisse com ele, então, em todas as vezes que eu bebesse, eu estava trazendo a memória do Salvador, porque eu estava dividindo quando bebia. Então, olha o que ele diz, ó. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isto. Todas as vezes que beber, ele está dizendo, faça isso quando beber. Isso que ele está dizendo não é beber, porque ele ficava sem sentido ele dizer, faça isso, beba todas as vezes que beber, beba todas as vezes que beber. Não tem sentido isso. Se você que está me ouvindo aí, você entende português, quem sabe você seja um professor, você vai ter facilidade de entender isso que eu estou falando. A frase ficaria sem sentido se Jesus estivesse mandando eles beberem. Se Jesus tivesse dito, façam isso, for para beber, não tem sentido aqui, não tem base. Quando ele diz, faça isso,
Isso é o quê? Dividam, repartam-se todas as vezes que você beber, em memória de mim. Toda vez que repartam quando for beber, em memória de mim. Então veja o 17. O 27, aliás, ele diz: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber este cálice dos senhores indignamente, será culpado do corpo do Senhor, como eu acabei de falar. Se você está comendo, se você está bebendo, está fartando, e alguém não está se tem alguém passando necessidade, pessoas passando fome, pessoas que não estão se alimentando porque não tem condições, e você não ajuda, aí eu pergunto: você está digno diante de Deus? Você está comendo o pão que Deus abençoe, que Deus lhe deu condições dignas? Não, você está indigno, porque você não está amando o seu próximo. Isso não é amor, meu amigo. Vamos para 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Coma e beba, mas examine-se se você está compartilhando, se você está amando o próximo, se você está dando fome que tem fome, sede que tem sede. Como ensina, a palavra ensina isso. Jesus ensina isso nos evangelhos: dar comida a quem tem fome e água a quem tem sede. Matar a fome do faminto, como diz os ensinamentos, para nós fazermos. Não importa quem seja, pode ser até inimigo. Se pede de beber, dá de beber. Se pede de comer, dá de comer. Diz-ídalo com qualquer pessoa. É isso, comer e beber, que ele está falando aqui. Não tem nada a ver, meu amigo. Um negócio de pedaço de pão em padaria. O pão de padaria repartido de igrejas. Não tem nada a ver isso. Isso foi entendido equivocadamente. Transmitido para você equivocadamente. Você está ensinando errado também. Olha o que diz a 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Isso. Não discernindo. Porque se alguém está comendo, se alguém está se fartando, se alguém está enchendo a sua pança, mas o vizinho está passando fome, você não ajuda, você não está discernindo o corpo de Cristo. Você não entendeu ainda o que é o Evangelho, não. Você não entendeu o que é participar do corpo. Você não entendeu a revelação da palavra de Cristo, não. Você está indigno. Está comendo, bebendo, se fartando da sua própria condenação, porque você não está discernindo o corpo de Cristo, você não está entendendo nada ainda. Essa é uma realidade. O versículo 30 ele diz: por causa disso há entre vós muitos fracos. Fraco, que é de fraqueza, de fome mesmo. É fome mesmo, fraco, sem alimento. E os doentes, já estão doentes de fraqueza de alimento, por falta de alimento, por falta de comida. E muitos que já morreram, o que ele quer dizer aqui: muitos fracos, muitos que já morreram de fome, e os irmãos lá não estavam colaborando. Aí eu digo: eles estavam amando o próximo como a si mesmo? Né? Eles estavam amando o próximo como a si mesmo? Versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está vendo aí, pessoal? Então, esta palavra é para nos ajudar, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Olha o 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Pronto, então diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Então Paulo está dizendo, veja bem, agora quando Paulo está dizendo assim: quando vos ajuntais para comer, já não é mais quando vos ajuntais na igreja, em nome de Deus, a reunião, mas aqui já não é uma reunião em nome de comida mesmo, certo? No início, Paulo reclama porque eles estavam se reunindo na igreja, no meio do povo de Deus, para louvar a Deus, e estavam comendo. E pior do que isso, estavam tendo lá panelinhas, separações, divisões. Paulo estava bravo. Então, Paulo agora dá o conselho dele dizendo: então, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ele diz: esperai uns pelos outros. Para que não vos ajunteis para condenação. Entendeu, pessoal? Portanto, meus irmãos,